Boa noite, Andreas. Toda coletiva que o Diniz tem a oportunidade de falar de você, ele fala que você é um jogador que tem muita margem para evolução ainda. E agora você vem se destacando por dar muitas assistências pelo Vasco. O quanto que é importante o Diniz na evolução do seu futebol? No, como él dice que tengo muchas habilidades para dar, también muchas cosas para dar. Yo hallo que el profesor me ha ayudado mucho, me ha exigido futbolísticamente, porque él ve todo, él sabe todo, un buen estratega, un buen técnico, y me ha dirigido muy bien, me ha dado mucha confianza en el juego. Antes yo era un jugador que jugaba solo por el lado, por el costado, y pues ya han visto que poco a poco me estoy metiendo más al centro y cada vez estoy intentando jugar más el fútbol, y eso es base a la confiança que me ha dado el profe Diniz. Foram poucos dias de férias, né, Andrés? Vocês já estão em campo de novo, uma competição importante como o Campeonato Carioca. Vasco tentando um título que não vem desde 2016. Como é que foi para vocês essa partida de hoje, depois de tanto tempo, de pouco tempo de descanso? Pues fue obviamente muy exigente, porque muchos piensan que no son partidos exigentes, pero son partidos exigentes, porque si nos descuidamos nos hacen todos los goles, como vieron, pero pienso que es muy importante este torneo para nosotros, porque nos da más ritmo, más competitividad, y eso es lo que se quiere aquí en Vasco. Andrés, ano passado infelizmente teve um final amargo com a derrota na final da Copa do Brasil, e muito pouco tempo depois vocês já estão de volta disputando o Carioca. Como que o Diniz trabalhou essa mentalidade em tão pouco tempo para vocês voltarem, já começar uma nova temporada e esquecer o que ficou para trás? No, pues como ya saben, eso pasó ya, obviamente quedó en el pasado, obviamente tenemos un ardor, pero tenemos que seguir trabajando, alzar la cabeza, el equipo lo hizo bien, pero ya iniciamos otro torneo y es lo más importante, enfocado en estos torneos que nos quedan, salir a ganarlo, salir a darlo todo, entregar todo lo de nosotros y así mismo estar peleando los títulos. Graças. Você pode falar da temporada passada que você foi muito bem, ganhou espaço, ganhou titular, e agora que você pode tirar de lição da temporada passada para tocar isso em 2026? No, pues gracias a Dios tuve un final de temporada buena, obviamente el grupo también ayudó mucho, el grupo también evolucionó mucho, muchos nos daban por eliminado en la semifinal, sin embargo hicimos un buen trabajo, ganamos a los penaltis. Y yo pienso que este año vamos a salir a pelear todos los títulos que juguemos juntos como siempre y trabajando siempre. A sensação, veio do Vasco, fala com a gente. Primeiramente, boa noite. Feliz de estar de volta aí. Voltar para cá é sempre bom. Estou muito feliz. Espero ajudar nessa temporada aí a equipe, que a gente possa conquistar grandes coisas aí. Estou à disposição. JP, você teve uma grande temporada lá no Avaí, foi um dos principais jogadores. Como colher os ensinamentos que teve lá no Avaí e trazer para o Vasco para fazer uma grande temporada? Boa noite. É muito importante, né, cara? Ter minutagem, fazer gol, ajudar a equipe, ser importante dentro da equipe é muito bom. Foi muito importante para mim como atleta, foi muito bom ter minutagem. Agora eu espero ajudar a equipe do Vasco, ajudar o professor Diniz aí, quando tiver a oportunidade de estar preparado para ajudar. Valeu! Aqui Diniz, boa noite Diniz, Jonathan Santos, canal BTB Esportes, parabéns pela vitória. Uma pergunta, você já demonstrou, né, a sua vontade até anteriormente do jogo sobre a permanência do Ryan, e se você poderia confirmar, né, para a gente aqui agora em coletiva se ele fica ou se ele sai, se você já tem essa informação conclusiva, mais uma vez esboçar a sua opinião. E dentro de um dia que foi tão movimentado para o Vasco hoje em relação à negociação nesse mercado, será que existe a possibilidade do Diniz também fazer uma ligação para o Inestrosa, que é um jogador que você já falou um pouco sobre ele, e há uma possibilidade do Boca não apresentar provas financeiras para adquirir o jogador. Então, uma oportunidade de mercado. Queria que você falasse sobre o jogador também. Obrigado, Diniz. Então, o Inestrosa é um jogador que eu gosto, já tinha falado isso em outro momento, ano passado. Ele fez uma Copa Libertadores que acabou caindo na chave de times brasileiros, ficou até mais fácil para a gente acompanhar. É um jogador interessante, mas por hora não tem absolutamente nada. E em relação ao Ryan, eu acho o seguinte, desde que eu cheguei aqui, eu vi um potencial imenso no Ryan, e essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Ryan sair.
para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais seria do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Ryan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força para que o Ryan permaneça no Vasco. Eu acho que é o melhor para o Ryan, é o melhor para o Vasco e é o melhor até para o futebol brasileiro. Boa noite, Danilo, do Expresso 1923. Diniz, sobre o jogo de hoje, eu acho que a expulsão acaba atingindo a dinâmica, especialmente no segundo tempo. Mas no primeiro a gente viu um Vasco dominante, trocando passes, pressionando o Maricá. E até teve um lance do impedimento do Maricá ali, que saiu um gol, que seria 1-1, nas costas dos zagueiros. E muito lembrou o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, na dinâmica ali dos zagueiros um pouco mais na lateral e um espaço no meio da área. Queria saber se você tem trabalhado isso e se pudesse falar também para a gente sobre o Verratti. Você falou no CT Moacir Barbosa um pouco sobre ele, que não tinha dado nenhuma comunicação em relação à saída ou proposta, se houve alguma mudança nesses últimos dias. Obrigado. O Verratti, eu estou sabendo, tem rumores, do negócio do Cerro Porteño. É outro jogador que eu gosto muito. Em nenhum momento o Verratti estava fora dos planos, e está fora dos meus planos. Agora, se acontecer alguma coisa diferente e tiver o desejo de sair, é uma coisa que vai se conversar em algum momento. Mas ele é um jogador importante para a gente. Ele é um cara que virou ídolo do Vasco num momento muito delicado, porque o que o Verratti fez no Vasco é uma coisa muito importante. Aquele ano de 2023, aquela fuga do rebaixamento, valia às vezes mais do que um título. O Vasco, se cai naquele momento, ia ser muito desastroso para todo mundo. A gente não sabia como é que o Vasco ia estar hoje. Então o Verratti é um cara que ele tem muita importância na história recente do Vasco. E é um grande artilheiro e é um ídolo da torcida. E ele sempre me ajudou no campo, mesmo jogando ou não jogando. Então, ele em nenhum momento, na minha composição de elenco, ele esteve fora dos planos. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias, se vai ter alguma negociação ou não, eu não posso te dizer agora. Em relação ao gol impedido do Maricá, ele não tem a ver com o que aconteceu contra o Corinthians. São situações completamente diferentes. Contra o Corinthians, a gente tinha uma marcação, o primeiro gol do Corinthians aqui na Copa do Brasil, a gente subiu de maneira equivocada na marcação, fez um retorno lento. A gente errou um monte de coisa para tomar aquele gol do Corinthians. Hoje foi um erro de passe do Cuesta e a gente não soube se proteger rapidamente para evitar. E por um pouco a gente não tomou gol. Então foi um erro, são erros diferentes, errou nos dois lances, mas não são o mesmo tipo de erro.